Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a reflexão das questões da lição de número 10, o processo da salvação, que é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. Vamos refletir sobre essas 5 questões. Quais são as consequências da justificação? A justificação não tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a salvação da vida. Então, quais são as consequências da justificação? Ela tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus e a segurança da salvação e ainda a santificação da vida. O homem ele é justificado por Deus quando ele, arrependido e reconhecido o sacrifício de Jesus Cristo, confessa o seu pecado. Aí sim, ele é justificado por Deus, quando ele se arrepende dos seus pecados, reconhecendo que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e então confessa o seu pecado. Então, neste momento, o pecador se reconcilia com Deus. É nesse momento que ele faz a sua reconciliação com Deus, podendo agora falar com Ele sem bloqueios nenhum. E agora ele pode conversar com Deus, porque o pecado que o separava, o pecado que fazia separação entre o homem e Deus já não existe mais, porque ele foi perdoado através da sua confissão, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe perdoar. Nesse então se reconcilia com Deus, podendo agora falar com Ele. Esta comunhão do pecador, essa comunhão do pecador remido pelo sangue de Cristo, torna ele seguro da sua salvação, enquanto ele mantiver uma vida de santificação. Então ele vai ter comunhão com Deus, sim, a comunhão com Deus, ele é pecador remido, e ele vai ter agora comunhão com Deus, ele é remido pelo sangue de Cristo, e vai tornar-se seguro quanto à sua salvação, enquanto ele mantiver uma vida santa, enquanto ele estiver separado do pecado. Ser fiel até a morte, ser fiel a Deus, enquanto ele for fiel, ele terá então essa comunhão com Deus, ele terá os seus pecados perdoados e a sua salvação garantida por Deus. Qual é a necessidade da justificação? A necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, isso, e também para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Então, somos participantes das bênçãos do Senhor quando nos encontramos justos diante dele. Então, você quer ser participante das bênçãos de Deus, você precisa então se encontrar justo diante de Deus, também salvos da condenação eterna, quando nossa vida de santificação, ela agrada ao Senhor. Então, isso já é bênção de Deus, e mais bênçãos ainda você receberá do Senhor. Deus abençoa a todos os homens, independentes se eles servem a Deus ou não. Não é isso? Deus abençoa
todos os homens, independentes de serem crentes, de acreditar em Deus ou não. Mas, para os justos, ele tem bênçãos especiais, principalmente a salvação para a vida eterna com ele. Então Deus abençoa todos os homens, mas para aqueles que são justos, para aqueles que o servem de todo o coração, para aqueles que o louvam de todo o coração, para aqueles que o glorificam, para aqueles que santificam as suas vidas e aguardam Jesus Cristo a qualquer momento, Deus tem bênçãos especiais. E a bênção mais gloriosa que todo crente está aguardando, que todo crente em Cristo aguarda, é estar com Jesus para sempre. A outra necessidade da justificação impede o diabo de acusar o crente, porque o crente foi comprado com sangue de Cristo. Nós fomos comprados com sangue de Cristo, e isso impede, né? E somos justificados, isso impede o diabo de acusar esse crente, porque ele tem o sangue de Jesus na sua vida, ele tem Cristo na sua vida. Ele pode até acusar, mas não terá êxito nas suas acusações. O diabo até acusa, mas não tem êxito nas suas acusações, pois comprado com sangue de Cristo. Então, pois o justo está sempre cheio do Espírito Santo e tem poder para expulsar os demônios, para expulsar o diabo e para expulsar todas as suas acusações feitas a ele. Então é importante estar sempre em comunhão com Deus, coberto com o sangue de Jesus, revestido do poder do Espírito Santo. E quando vier essas acusações satânicas, nós a repreendemos, porque Jesus está na nossa vida. Qual é a distinção, a diferença entre regeneração e conversão? Então há uma diferença entre a regeneração e a conversão. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação, tornando-o filho de Deus e fazendo-o passar da morte para a vida. Então a conversão é a resposta humana à regeneração no processo de salvação. Veja lá, a conversão é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus. Enquanto a conversão é um milagre operado de Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensível à mente natural. Então a regeneração é um milagre de Deus na vida do homem. A regeneração é um milagre de Deus na vida do homem. Ele deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus com um novo coração. Veja que ele deixa, através da regeneração, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, porque ele recebe um novo coração, porque agora ele mudou de vida, porque agora ele vive uma nova vida em Cristo Jesus, e agora então ele tornou-se filho de Deus. Antes ele era criatura, agora ele torna-se filho de Deus. A conversão é a mudança que acontece na vida do homem, que reflete na expressão de seu comportamento, que antes esse comportamento era um comportamento carnal, era um comportamento terreno. Agora ele é um comportamento espiritual,
visando as coisas divinas e também as coisas eternas. Então veja como que muda na conversão de um homem que recebe Jesus na sua vida. Tudo muda na sua vida. Ele deixa de ser criatura, passa a ser filho de Deus. Ele deixa de ser um homem carnal e terreno, visando somente as coisas deste mundo, e passa agora a ter uma visão espiritual, olhando para as coisas eternas. O que é santificação? A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, né? Separa do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Então isto é santificação, quando o homem se separa do pecado para viver para Deus. E o povo, o mundo, as testemunhas veem nele esta expressão, essa demonstração, porque ele vai refletir Cristo na sua vida. A santificação expressa na vida diária do cristão a comunhão que ele tem com Deus. Então também a santificação faz isso, expressa na vida do cristão a vida que ele tem com o Senhor, a vida que ele vive com Deus. Ele reflete na sua vida diária, no seu comportamento, através dos seus gestos, andando, conversando, fazendo o que for, ele está sempre refletindo Cristo na sua vida. É com uma vida santa que testemunhamos nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Como você testemunha seu relacionamento verdadeiro com Deus? Com uma vida de santificação, com uma vida santa, com uma vida separada do pecado. Você vai demonstrar que você é verdadeiramente filho de Deus. O nosso amor a Deus também se reflete em nossas obras de salvação. Mostramos ao mundo as características de um verdadeiro filho de Deus. Isso fala do bom testemunho que o cristão dá, vivendo uma vida com Deus, vivendo uma vida de salvação. Ele vai demonstrar sua salvação, sua comunhão com Deus, sua vida inteiramente devota a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as pessoas vão testemunhar disso na sua vida. É possível ser santo de maneira absoluta? As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Ela deve ser almejada e priorizada na vida do cristão, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. A nossa natureza pecaminosa não quer que nós levamos uma vida de santificação. Ela resiste a esse processo de santificação. É por isso que nós devemos priorizá-la e almejá-la. Agora, Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por um capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte. E vivendo uma vida santa, separada do pecado, você vai viver uma vida para a vida, né? Para Cristo. E o nosso Pai de amor não quer ver seus filhos feridos, mortos no pecado, pois isso contraria sua natureza amorosa. Se Ele é um Deus de amor, quer ver os seus filhos vivendo separados do pecado, vivendo uma vida com Ele. Na verdade, às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. Na verdade, a nossa meta deve ser essa: ser continuamente santos, ser continuamente bons, ter continuamente comunhão com Deus, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores. Então, simultaneamente,
nós somos justos e também somos pecadores. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente santos. Deus nos vê santos se nós estivermos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Deus olha para Cristo. Se você, e Ele vai ver você através de Cristo. Se você não estiver em Cristo, Deus não vai te ver, né? E aí, então, é porque você não está vivendo em Cristo e não tem uma vida com Ele. Então, ou seja, em Cristo Deus nos vê. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre às vezes reveses, né? Por isso é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para nós sermos santos. Por quê? Porque a nossa santificação sofre reveses. Porque nós estamos buscando a sermos santos, estamos trabalhando áreas da nossa vida, sentimentos da nossa vida, e às vezes nós falhamos, nós erramos, mas devemos estar sempre buscando a santificação, buscando sermos iguais a Cristo. Dependemos continuamente do Espírito Santo para nos ajudar nesta vida diária de santificação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima reflexão